E está acontecendo, né, na região de Valência, na Espanha, importantíssimo. Qual é o nome da... não, o nome da cidade que me escapou. Mas ficou uma coisa histórica. O dia em que esquerda, direita e o monarca, né, foram escorraçados pela população. Não, isso não é uma coisa que acontece toda hora, não. Não. Então vamos lá. Essas inundações que teve lá, tá? Para quem está chegando aí, ó, eu tô aqui no região mediterrânea também, tá? Hoje eu falei com um casal que é desta região. Esses caras são valencianos, não são só espanhóis, não, são valencianos, eles sabem exatamente as coisas que estão acontecendo, tá? Ali na região da Grande Valência, diz que é 15 minutos ali da cidade de Valência, entendeu? Vindo pro outro lado um pouquinho assim, sacou? E colado ali, tá? Não é montanha, já é embaixo, tá? Então, além de ter geoengenharia para caramba, olha, tem muita geoengenharia na França, no norte da Itália, em Portugal, só que o lugar que eu mais vi geoengenharia até hoje, chemtrails, é na Espanha. Especificamente, bom, tive em Madrid, desde que eu saco o negócio de geoengenharia, tive em Madrid, tive em Barcelona e Tarragona. Tarragona está ali em Barcelona, já na direção, né, porque essa região, né, de Alicante, como é que é o nome da cidade? De Valência, ela está para baixo ali de Barcelona, é a próxima região, entendeu? A Catalunha é a próxima região ali, é Mediterrâneo, eu estou na zona mediterrânea, tá? Aliás, aqui está 3 dias sem chemtrails, a ver, porque foram jogar lá tudo para aquele lado de lá, do sul da Espanha, daquele pedaço mediterrâneo. Eu nunca vi tanto chemtrail quanto na Espanha. Exatamente naquela região, aliás, está tendo chuva muito forte, talvez inundação em Tarragona, onde a gente teve, né, que já é ali, tá descendo da Barcelona, já indo em direção a Valência, tá? Então, a maior quantidade de chemtrail de todos, é uma loucura, é tudo riscado, assim, não é à toa que na Espanha tem um monte de gente que denuncia chemtrail, tá? É um lugar onde eu vi mais gente, assim, denunciando chemtrail. Agora, vamos lá. Então, os caras fizeram geoengenharia, que parece que tem radar envolvido também, tá? Para fazer a coisa de geoengenharia, né? E tiraram as barragens. E são duas coisas ao mesmo tempo. Você faz uma geoengenharia para provocar uma chuva forte, tá? E derrubaram a barragem. Tem 180 barragens já foram derrubadas na Espanha, desde 23 ou de 22, que receberam 2 bilhões e meio de euros para derrubar a barragem. Ué, mas não se constrói uma barragem? Não. Nesse caso, para derrubar. Derrubar até 2030 um monte de barragem. Por que razão, que justificativa você vai derrubar as barragens? Entendeu? Porque aqui na Europa, os rios são todos, têm as barragens, não é para produzir energia, não, quase não se produz energia em rio aqui. É para evitar as cheias, para controlar o negócio das cheias, entendeu? Sabe? Isso, tem lugar que aqui que tem barragem, tem século, 2 séculos já. Tem lugar que tem 1,5 século a barragem, entendeu? Tem lugar um pouco mais recente, tá? Então, como é que é esse papo de tirar a barragem? 180 já foram tirados da Espanha. Tem essa grana toda, 2 bilhões e meio, para derrubar a barragem. Claro, para aumentar a catástrofe, para dizer que é coisa climática. Entendeu? Entende? A Tati vai dizendo aqui, João, aqui no Rio faz tempo que não tem um céu azul limpo. Amanhece lindo, logo depois fica um azul fraquinho, cinza, parece um véu cobrindo o sol com filtro. Passa aviões? Os aviões passam. Que é nítido quando passa o avião deixando aquele rastro, daqui a pouco fica tudo assim, né? Céu velado, né? Sabe? Valeu, Val Silva, valeu. Então é o seguinte. E aí, lembra o Rio Grande do Sul, né? Claro, né? E aí eles tiram as coisas, né, de umas barragens, para fazer a grande catástrofe, porque só chuva forte talvez não fosse capaz de fazer uma catástrofe tão grande. Então tem que prejudicar. No Rio Grande do Sul, por exemplo, eu soube agora que não podia fazer dragagem de rio, imagina. Vai ser o pseudoambientalismo para dizer, porque vai acabar com o fundo do rio, a fauna, a flora. Meu amigo, se não fizer dragagem em rio, né, do jeito que tem, que passa o esgoto, que vai tendo coisa, aí o rio enche, né? Então, para você ver, mais uma vez o verdismo sendo utilizado, né, em prol da Agenda 2030, né? Então é o seguinte, a mesma coisa. Então a gente tem que fazer 3 coisas, que é mais ou menos o que fizeram no Brasil, né? Mesma coisa, tá? Faz geoengenharia, descuido de barragens, de rio e tudo isso, tá? Destrói a barragem ou descuida, tá?
E depois, assistência de bombeiros, polícia, e defesa civil, exército, tudo tem que ser lenta, ruim, mal feita. Para ser um desastre bem grande, para poder dizer que é culpa do aquecimento global. Tá? Bom, Tati Vaz diz que passa os aviões, mas não muito, pelo menos quando está na praia ela não vê. 6h30, 9 horas a hora que ela vai para a praia. Acho que passam antes da madrugada. É possível que às vezes eles passam muito cedinho, pode ter passado também de noite, né? É mais raro de passarem de noite, mas pode acontecer, né? Mas às vezes até poucos aviões já são capazes de fazer algum efeito, tá? De fazer alguma coisa, né? Bom, dependendo lá do que lança, dependendo de como esteja lá o clima no momento. Bom, então é o seguinte. Então, lá fizeram as 3 coisas, tem que ser as 3 coisas ao mesmo tempo. Agora, então, aquele desastre todo, né? Explicaram que é o seguinte: nessa região, isso se chama Dana, né? A Dana, todo mundo já sabe o que é. Naquela região, é uma região que chove muito pouco, chove menos do que aqui. Mediterrâneo, a gente sabe que o verão é seco, tá? O verão estendido lá, porque é bem mais ao sul do que aqui na Provence, onde eu estou, tá? É uma variação mais seca do clima daqui, porque aqui não é desértico, não é deserto. Às vezes tem uma coisa assim, um pedacinho de vegetação que parece meio caatinga, assim, tá? Um pouquinho, vai querendo naquela direção, mas não é uma região desértica, tá? Já naquela região tem coisa seca mesmo, indo na direção do deserto, tá? Agora, é super fértil, o sol é fortíssimo e a chuva é regular. A chuva é em setembro, diz que chove um monte em setembro, sempre foi assim, tá? São a tal das danas, que é o encontro de um ar frio que vem do norte com as chuvas, com ar quente que vem do sul, deve bater ali, deve ter umas montanhas também por ali, não sei o que, bate, bum, cai essa chuva toda naquela região ali, tá? De Valência. Só que nunca deu um problema tão grande. E as pessoas estão acostumadas, têm os alertas, entendeu? E elas iam tirar os seus carros das garagens, né? E foi nesse momento, em 10 minutos, que tudo aconteceu. Por isso que morreu tanta gente nos carros, sabe? Está em 250, outros dizem até 500. Olha, a pessoa lá é um casal, tá? Um casal aqui de jovens, os caras são dessa região. E aí, exatamente, tá? De Valência. E dizem que estão até brancos, assim, pálidos, de tanto ver as notícias de lá o tempo inteiro, que não morreu até ninguém que eles conhecem, né? Porque a vida deles é mais do outro lado da aglomeração urbana, tá? E aí é o seguinte, os caras disseram que, então, dessa vez foi rapidíssimo, foi em 10 minutos. Pegou as pessoas na hora da saída. Por quê? Porque lá na Espanha tem a siesta. Então tudo depois volta da siesta mais tarde. Volta 4 horas, 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, né? Para as 2, mais ou menos, de 2 às 4, mais ou menos, né? E 8 horas que aconteceu, que caiu isso aí. 8 horas, e disse que 8 horas da noite é a hora que está todo mundo saindo do trabalho, entendeu? Então estava tudo lotado, caiu em 10 minutos uma quantidade de água, por isso as pessoas estão pegando nos carros. E que não houve aviso, tá? E mais, eles sabem o negócio da barragem, e mais, aí a Defesa Civil, que praticamente não apareceu, né, o governo impediu das pessoas irem ajudar. Por isso que você vê pessoas passando uma ponte assim, carregando pás e vassouras, não é? Porque eles falam, dane-se, a gente vai ajudar assim mesmo. Então, mais uma vez, o povo mesmo ajudando. Agora, a grande coisa é isso que eu vou falar agora, porque até aí vários falaram, tá? Estão falando, estão denunciando isso aí, tá? Quer dizer, manipulação para dizer que é catástrofe climática, né? Tá? Agora é o que eu vou falar que faz a diferença. Então, o governo da Espanha é o PSOE, tá? É Partido Socialista Operário Espanhol, tá bom? Pedro Sánchez é o primeiro-ministro, tá bom? Só que a Espanha quase toda está nessa onda aí, socialista, à esquerda, tá? Mas a Comunidade de Valência, que é região, né? Mas deixa eu comunidade, ela é de direita, tá bom? Tem outro cara, é aquele cara quando vem fulano, foram escorraçados. É esse outro nome que a gente não conhece, tá? Essa é da direita. E que, aliás, dizem que esse cara da direita, quando entrou, a primeira coisa que ele fez, uma das primeiras coisas que ele fez foi tirar, acabar com o negócio lá equivalente à coisa civil. Como é que é? Essa coisa que faz o presta socorro civil. Pois é,
escutei isso. Defesa Civil. Estranho, não sei se registrou, mas acabou. Mas calma aí. Então, foram as pessoas impedidas de entrar. Também a polícia, o exército faz nada, demorou. Olha, bombeiros franceses chegaram lá antes dos bombeiros espanhóis. Como é que pode, cara? Era para ter bombeiro da Espanha inteira, fora os da comunidade valenciana. A cidade de Valência não foi atingida, tá? Cidade a 15 minutos ali, não choveu, choveu pouquíssimo. Foi a enxurrada ali, claro, porque devem ter tirado coisas, aberto comportas, essas coisas todas aí, né? Ligadas aos canais ali que tinham, tá? Até falou, olha, do lado de um canal tá Valência, não aconteceu nada. Do outro lado, blum, toda essa tragédia, tá bom? Bom, valeu tarde. Então é o seguinte, é a primeira vez, então vão os 3 representantes lá, tá? Vai o Pedro Sanches, que é o chefe de Estado, que representa a esquerda. O governador local, que é da direita, e é um dos principais, não sei se é o líder da direita lá na Espanha, é um dos principais, porque é o Estado que é a direita, tá bom? E o monarca. Os 3 chegam e são escorraçados pela população. Sacou? Porque a população quer ação, quer coisa disso, poderia ter prevenido. Por que estão impedindo as pessoas de ajudar? Entendeu? Imagina, você não pode entrar na cidade para ajudar. Por isso que as pessoas estão indo a pé ajudar. Imagina. Sacou? Quer dizer, né? A gente viu isso no Rio Grande do Sul, lá nesse aspecto até pior. Né? Então, as pessoas xingando. Assim, todos esses aí foram xingados. O rei, o primeiro-ministro e o cara da direita. Ou seja, todo mundo estava ali. É um dia histórico. Então, ali, você vê que nem tinha tanta gente ali. Eu fui ver, são algumas centenas de pessoas que estavam ali, 200, pessoas, 300. Assim, quando estava o primeiro-ministro. Assim, ele deu sorte até, porque se tivesse 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, teve vidro de carro quebrado, os caras jogaram lama, entendeu? Tá vendo? O povo espanhol ali, que era a população, entendeu que papo furado, esquerda, direita, macomunado, o rei macomunado com a rainha, com a princesa lá, a rainha, tudo macomunado, que ninguém com aquele papo, vindo para ganhar fotos, assim, tirar fotos, dizer que estão fazendo as coisas, né? Para ter imagem, né? E o povo colocou todo mundo para correr. Gente, eu nunca vi um monarca assim, sendo chamado de assassino, a população ali em cima, gritando com eles. Você viu o rei assim, eu sei que às vezes você olha e você nem acha que é o rei pela roupa, a roupa estava com um pouco de lama, assim, a rainha assim, os caras falando na cara, assim, pertinho, xingando, falando coisa que é um absurdo. Não sei, você já viu isso? Eu não me lembro de ter visto na minha vida de observador da geopolítica mundial. Eu não me lembro. É um dia histórico. Histórico. Você se lembra? A rainha da Inglaterra, já aconteceu isso com a rainha da Inglaterra? Não, né? Já aconteceu isso com o rei da Suécia ou da Bélgica? Não, né? O rei do Marrocos? Duvido. Eu nunca vi um rei se tratado assim. Com a população de saco cheio, chamando de assassino. Tá? Primeiro-ministro, então, os caras saíram com as vassouras, com as como é que é, as pás, assim, sabe? Parecia aquelas revoltas que a gente via, Idade Média, 1600, 1700, sabe? Que os caras se revoltavam com os utensílios de agricultura, ferramentas de agricultura, parecia uma coisa assim. O pessoal não foi muito agressivo, não. O pessoal, na verdade, gritava, jogaram um pouco de lama, fizeram assim, mas até que não poderia ter sido muito mais. Eles escaparam de uma boa. Entendeu? Se tivesse mais centenas de pessoas, tinha um pouco de pessoas, não é muito não. Tanto que o Pedro Sanches, o primeiro-ministro, deu a volta e conseguiu sair, entrou no carro correndo e conseguiu sair. Se tivesse uma multidão maior, ele não saía assim com essa facilidade, não. Entendeu? Helena Rui, se fosse o Lula que xingar, já teria mandado prender os manifestantes. É verdade. Eles não chegam perto do povo. Eu adorei ver eles sendo esculachados. Exatamente. Aliás, o Putin também nunca está perto do povo, né? O pessoal aí que defende o Putin, já viu o Putin perto do povo? Em Moscou, saindo do povo, Putin, já viu? Nunca, né? Tá bem, eleito com 88% de voto, tá bom. É verdade esse bilhete, né? Então é o seguinte, é um dia histórico, porque a população de saco cheio escorraçou esquerda, direita e rei.
e nobreza. Tá? Aliás, essa nobreza aí, se eu não me engano, são descendentes de Habsburgo, hein? Que Habsburgo tem o ramo austríaco e tem o ramo espanhol. O ramo espanhol que dominou um parte do mundo, o mundo inteiro, que o sol nunca se põe. Foi um Habsburgo espanhol. Tá? Sacou? Ó, Madrid é o lugar que eu vi até hoje com mais policial no mundo. Eu nunca vi uma cidade com mais policial que Madrid. Nunca vi. É um exagero de policial ali no centro da cidade. Eles têm medo de uma revolta. Sabe por quê? Porque o espanhol já revoltou em 2010, ou 2010, 2011. Um monte de manifestação que você quase não encontra hoje na internet, porque tiraram quase tudo, mas eu me lembro muito bem. E eu na faculdade tinha um colega que era exatamente de Valência. Exatamente. A gente conversava. Aliás, em Valência também teve uma coisa de muita construção irregular. Porque quando teve o boom da Espanha, que a Espanha virou moda em tudo, né? Aí tem uns 30 anos aí, construíram pra caramba na costa. E justamente Valência é a costa, que é um sol enorme, entendeu? Quase não chove, então o pessoal vai à praia, mas toda aquela região ali, entendeu? Sul da Espanha, tem gente até que, nem gosto muito do sul da Espanha, pelo menos em muitos lugares, porque tem muitas construções assim feias, que você encontra muito aqui na Europa, né? Mas várias pessoas falam isso, entendeu? E ali eu confirmei com esse casal de Valência que exatamente é por ali também que tem. Então tem um monte de coisa ali. Aliás, Valência está preparada para ser cidade de 15 minutos. Que coincidência, né? Então é o seguinte, eu nem quero fazer longo esse vídeo. É o fato de que a população escorraçou os três ao mesmo tempo, esquerda, direita e rei. Mas isso já tinha acontecido. Essa crítica geral dos políticos já tinha acontecido em 2010, 2011. Aí eu falei com esse casal, um casal jovem, deve ter uns 25 anos, 26. Os caras não lembravam, não sabiam, tá vendo? Porque meio que esconderam isso. Foram manifestações massivas na Espanha. A Espanha é um lugar, assim, do choque das coisas, né? Olha a Guerra da Espanha. A Segunda Guerra Mundial só pôde acontecer depois da Guerra da Espanha, né? É um choque na Espanha, entendeu? Você tem metade da população para cá, metade da população para lá, metade super consciente, metade, maneira de falar, né? Outra metade, não sei o quê, entendeu? Sabe? Não é à toa que na Espanha teve máscara, muita máscara, mais do que em todo lugar. E não teve passe sanitário. Muito pouquinho, uma coisinha ali, outra. Não teve. Por isso que eu fiquei na Espanha uma época. Tá? Em Madrid, fiquei justamente um tempo lá, porque não tinha passe sanitário. A máscara eu andava sem máscara, baixava, eu andava sem, dane-se. Entendeu? Na rua eu andava sem. Sacou? Então você vê que tem uma tensão na Espanha. Os caras não conseguem fazer tudo que é na Espanha. Então, em 2010, 2011, houve essas manifestações gigantescas em tudo quanto é cidade, em Valência também, tá? Que era basta. Era o basta, é o chega, né, assim, e que ele falou assim, chega de papo, a manifestação não é de partido político, somos nós, o povo, dizendo que basta, tem que mudar o sistema das coisas, não pode ficar assim, entendeu? A carestia, os problemas, o serviço público diminuindo em tudo, tá? Basta. Manifestações, milhares e milhares e milhares de pessoas. Essas manifestações reverberaram, começou a ter algumas na França, na Bélgica, muito espanhol naquela época, né? Uma aqui na Holanda, uma coisa na Alemanha, outra assim, na Suíça, chegou a ter, assim, sabe? E aí, de repente, apareceu o Podemos, não sei o que parecia fantástico, né? Os Cidadãos, ou Podemos, uma coisa dessas coisas assim, né? Acho que Podemos. E, não, eram os representantes ali, passaram, pô, legal, ele vai se candidatar, não sei o quê. Passaram a ficar no mesmo esquema. Ou os caras se corromperam, ou já eram corrompidos desde o início, infiltrados, tá? Essas manifestações de 2010, 2011 na Espanha, elas são anteriores a Occupy Wall Street. Foram elas que inspiraram o Occupy Wall Street. Eu me lembro muito bem. Agora, se você procura no YouTube, você não encontra quase nada. Eles tiraram quase tudo, entendeu? Você encontra um videozinho aqui, um videozinho ali, um minutinho, dizendo mais ou menos aquelas mesmas coisas, tá? Que nem a coisa do Finlândia, o Kekkonen, que foi o não alinhado da Finlândia, tá? Que só agora que acabou a coisa do Kekkonen, claro, o não alinhamento, que é a Finlândia do Donald Trump. Foi retirado quase tudo, mesmo em finlandês. Eu estive na Finlândia, procurei no YouTube da Finlândia, não tem nada. O cara foi chefe de Estado 6 vezes seguidas na Finlândia. Não alinhado, não recebeu dinheiro do Plano Marshall, não. A Finlândia subiu sozinha, sem
dinheiro do Plano Marshall. Eu sei que as pessoas não sabem, por isso que eu falo. Ninguém fala do Kekkonen. Eu, no Brasil, eu só me lembro de eu falar do Kekkonen. Aliás, sabe, ninguém fala isso, cara. O cara não alinhado. Não alinhado. Tá bom? Não recebeu o dinheiro americano. E mesmo assim conseguiu desenvolver o país, um dos mais desenvolvidos do mundo, dos melhores níveis de vida do mundo. Sacou o Kekkonen? Vai procurar coisas sobre ele. Quase nada. Nem finlandês se encontra. Uma coisinha aqui. Só na Casa Kekkonen, que é um museu, Casa Kekkonen, a gente tem alguns vídeos lá, alguma coisa lá, só no site dele, só naquilo ali, praticamente. Tá? Então, é a mesma coisa. Eles somem com as coisas. Eles não somem total, porque você não pega na vista. Eles vão tirando, diminuindo, deixa 2, 3 coisas ali, sem muita importância, aquelas mesmas informações. Não tem nada de consistente, muito pouco. Entendeu? E sobre essas manifestações de 2010 e 2011 na Espanha foi a mesma coisa. Você não encontra quase nada. Se você colocar na Wikipédia vai ter um pouquinho ali, vai ter um pouco. Mas você não encontra vídeo, você não encontra pouquíssima coisa para amplitude do que foi, amplidão, e que inspirou o Occupy Wall Street. Que depois, claro, foi infiltrado, não sei o que, o Occupy Wall Street, mas foi sério, porque naquele momento, então, contra o sistema, tá? Chega de papo, contra o sistema, tá? Não era papo dos políticos, não tinha político ali metido ali, tá? Poderia até ter, mas os políticos ficaram com medo de ser escorraçados. Você não vê com a Espanha escorraçou aí o rei, político de esquerda, político de direita, mandou todo mundo, mandou lama em todo mundo e deu sorte que não tinha mais gente ali, senão os caras podiam ser linchados. Tá? Então a Espanha tem essa força, dessa resistência enorme. Não é todo mundo que é assim na Espanha, mas tem isso. Você vê que aí os caras existiram. Eu nunca vi. Então eu, que estou aqui falando de geopolítica e falando das coisas, eu tenho que marcar isso. Eu nunca vi isso acontecer na história. Eu nunca vi. Esquerda, direita, primeiro-ministro, governador local de direita, primeiro-ministro de esquerda e o rei, todos serem escorraçados, chamados de assassinos. Eu nunca vi isto. Bravo, pessoal lá, espanhóis da região de Valência. Histórico. Histórico. Você viu a princesa, a rainha lá, sem jeito, até meio emocionada, falando, meu Deus, sabe daquele palácio, não sei o que, de repente caiu num pesadelo, um monte de lama, tudo sujo, as pessoas falando, gritando, reivindicando, não sei o que, uma catarse de tudo emocional. Sabe? As pessoas falam, podia ter feito coisas assim, podia ter prevenido, podia ter feito mais coisas, por que impedem as pessoas de virem ajudar? Tá? Então, que sirva de alerta para ver se tem gente que acorda para essa questão da geoengenharia. É um conjunto, para quem chegou depois. Geoengenharia de um lado, e a Espanha é o lugar que eu mais vi geoengenharia neste mundo. De todos os lugares que eu viajei, eu nunca vi tanta geoengenharia como a Espanha, tá? Geoengenharia. Depois, eles fazem problema com os rios, quer dizer, lá tiraram barragens. No Brasil, abriram, fecharam barragens na hora que não devia fazer e não dragavam, né? Fazem essas manipulações nos rios e nos canais para dar problema. E depois, quando dá o problema grande, não pode ter rápido, a defesa civil, bombeiros, exército, não pode agir rapidamente. Tem que ter uma catástrofe bem grande, deixa morrer, deixa passar mal. O problema lá é que as pessoas estão sem água, tá? Tem um monte de cadáver morto. Aliás, região que tem animais também. Plantação. O sul da Espanha é o celeiro, é um dos celeiros da Europa. Eu compro toda hora, tem coisa aqui da Espanha que você vai ver tudo do sul da Espanha, porque é sol, sol, sol. O sol, só quem não gosta de sol é o Bill Gates, tá? As plantas adoram sol, quer ver? Onde é que tem as maiores plantas, a maior coisa aí? Amazônia, né? Por quê? Porque sol, forte, calor, eles adoram calor. Só que tem que ter água. Tem que ter água. Muito calor, muito sol, muita água, dá naquela exuberância da floresta amazônica que não tem igual no mundo. Quer dizer, tem só nas regiões equatoriais, que é o equivalente à floresta amazônica em outros continentes. Entendeu? Então, quando é um lugar que tem muito sol ali no sul da Espanha, basta sol, calor, basta você levar água. Se você levar água de poços, de canais, de sistema de irrigação, o troço cresce, as plantas adoram. Não é à toa que fenícios, cartagineses, romanos, todo mundo ali naquela região ali, tá? E os árabes, os árabes, os berberos, os árabes também, o bastião deles é do sul da Espanha. Porque se você fizer irrigação,
a planta cresce. Aqui, ó, o que tem aqui, quando você vai ver, aqui na França, que é o maior produtor já de agropecuária da Europa, o maior produtor é a França. Mesmo assim, vende um monte de coisa da Espanha, é tomate da Espanha, mas é um monte de coisa, pimentão da Espanha, é muita coisa da Espanha. Quando você vai ver, sul da Espanha. Quase tudo sul da Espanha. Lembra o Rio Grande do Sul, né? Lugar agropecuário também forte, mesma coisa. Então diz que, ó, plantações arrasadas, animais mortos, vaca, ovelha, não sei o quê, diz que tem cachorro morto também, e aí água poluída, as pessoas estão adoecendo, entendeu? E por isso que a ajuda demorou a chegar, né? Não veio aquela massa de bombeiro, cadê? Era para vir 20 mil bombeiros, 10 mil bombeiros de toda a Espanha para ajudar. Os franceses mandaram lá bombeiro para vir geral, né? União Europeia também, né? Cadê? Então, tudo faz parte do esquema deles, sacou? Que para poder fazer essa catástrofe, né? E, bom, o negócio é esse. Então, temos que ter consciência de que foi um dia histórico. Que se guarde esse dia, né? Nessa cidade lá, uma cidade, parece que tem 40 mil habitantes essa cidade, que o povo escorraçou todos os líderes. Líder de esquerda, líder de direita e o rei. Já viu o rei assim? O rei ali sem jeito, discutindo com as pessoas na rua, abraça um, discute o outro, diz que não. Uma hora ele falou assim, porque falou assim, por que vieram aqui? Por que vieram aqui? Ele falou assim, eu podia ter ficado em Madrid nem vindo, ó, palhaçada. E o Pedro Sanches, o primeiro-ministro socialista, né, falou assim, vocês têm que pedir ajuda. Peraí, a catástrofe nacional tem que esperar pedir ajuda para chegar lá a ajuda do governo? A ajuda já devia estar lá o mais rápido possível. E mais, disse que a Espanha tem dinheiro para essas coisas. Pessoa aqui, esse colega aqui da Espanha falou assim, tem dinheiro, cadê o dinheiro? É porque roubaram, desviaram verbas. Também, além de tudo, desviaram verba de negócio de proteção civil, de defesa civil, entendeu? De coisa, além de tudo, entendeu? Porque não tem condição da Espanha não ter. Olha, em princípio, a Espanha não é da OTAN, em princípio ela está mandando dinheiro para a Ucrânia. Todos os países da OTAN estão mandando dinheiro para a Ucrânia. Alguns mais, alguns menos. Olha, em princípio, o dinheiro que está se mandando para a Ucrânia é proporcional ao PIB do país, dentro da União Europeia. O que mais manda é a Alemanha, porque o segundo que mais manda é a França. Pois é. Então, se a Espanha deve ser o quarto da União Europeia, né? Deve ser isso. A Itália, terceiro, deve ser o quarto. É a Holanda ou a Espanha. Sim, uma coisa assim. Então vai ser o quinto de mandar. Porque, em princípio, é assim. Só a Suécia, que entrou agora, está mandando mais grana do que todo para dizer, olha, eu sou um bom aluno, hein? Ensinou o governo Ferro. São Paulo estou mandando bastante dinheiro, mais do que disseram para mandar. Tá? Então, a Espanha manda dinheiro para a Ucrânia também, para continuar essa guerra maldita que só faz subir os preços, faz sofrer, morrer gente e sobe os preços no Senegal, na França, no Brasil. Tá? Aliás, o preço do tomate subiu quando a guerra lá da Ucrânia. Bom, é isso, gente. Não quero fazer muito longo, não, o pessoal poder ver. Está dito aí. Vamos ver, porque falaram que a Espanha toda está revoltada, esse casal aí com isso. Revoltado, que vai ter manifestação, que vão para a rua na Espanha inteira, o pessoal está indignado. Não é só na região lá onde teve a enchente, não. Sacou? Então, ó. Bravo, povo espanhol, tá? Vamos lá, cara. Tem que expor, derrubar, escorraçar. Aliás, eu acho ótimo que se escorrasse esses governantes safados quando apareçam por aí. Escorraçar, se xinga, sabe? Né? Sabe? É isso que tem que ser. Esse é o modelo. Porque quase nem presta. Vai sobrar pouco no mundo aí, né? Quase nem presta. Não é? Valeu, gente. Qualquer coisa, escrevam aí nos comentários, tá?